Bom dia para você que está chegando aí e vai acompanhar esse podcast incrível com a gente. Sabe o que eu falo sempre? Já pega um papel e uma caneta, porque quando eu vou consumir um conteúdo, eu já quero fazer os meus insights para sair desse bate-papo aplicando alguma coisa, tá? Então você não pode ouvir um conteúdo sem aplicar ele depois de encerrar. Seja muito bem-vindo. Eu já vou te pedir para você se inscrever no canal, né? Porque vai ter conteúdo de valor para você. A gente está aqui direto do Move Studio. Hoje é dia de OfficeCast. Terça-feira é dia de conteúdo de valor para você, de mentoria, de bate-papo. E vou conversar com o Ivan Lucas, né? Hoje eu sou host do host. Não, você tá em casa, pô. Aqui é tudo nosso. A gente tá em casa mesmo. Um prazer poder tá batendo esse papo, né? Acho que como nós temos aqui a nossa plataforma, eu sempre falo que aqui é muito mais que um estúdio, isso aqui é uma plataforma de comunicação, né? Eu falo, cara, esse aqui é o nosso programa de TV. A gente está aqui para poder transbordar, falar, compartilhar e agregar na vida das pessoas que nos ouvem, que ter a atenção das pessoas é o melhor presente que ela pode nos dar. Verdade, Ivan. E se elas estão aqui conosco, é porque elas acreditam, né, que vai valer a pena, acreditam que vale a pena estar sentado nessa mesa, estar no escritório com a gente, e faça desse escritório o seu escritório, então ele é seu também, ele é nosso, e, enfim, vamos fluir aqui. Vamos, Ivan, já queria começar com conteúdo de valor, que é o que a gente veio fazer aqui, né? Pra frente. Trouxe um dado aqui para a gente poder falar um pouquinho, que segundo dados do Sebrae, 50% das empresas fecham as portas em até 3 anos. Principalmente por falta de planejamento, por falta de gestão. Uhum. Eu queria saber a tua visão com relação a isso, mas queria saber como é que o empreendedor pode olhar para visão e estratégia. Como é que ele pode se planejar? Forma prática, sabe? Pô, Rafa, esse dado, assim, por mais que ele seja alarmante demais, e seja até um pouco assustador, ele é muito real. Por quê? O Brasil, eu sempre falo o seguinte, é um mar agitado. O ambiente dos negócios no Brasil é um exemplo do mar agitado, um mar revolto. E nós não estamos no mesmo barco, nós estamos na mesma tempestade. Eu adoro isso. Cada um está dentro do seu barco, navegando, e ali a pessoa vai tendo que se ajustar ali. Pô, comecei um negócio agora, meu barquinho está pequeno, mas eu preciso melhorar ele, eu preciso profissionalizar ele. Então, assim, é um desafio muito grande começar um negócio aqui e principalmente manter. O que eu vejo de crucial para uma pessoa que quer empreender e ela quer se manter, não virar estatística. Cara, se você não quer virar estatística, fique com a gente aqui, porque hoje nós vamos liberar algumas informações para isso. A principal delas é o seguinte. Cara, eu comecei um negócio. Pô, que felicidade. E a pessoa, quando começa um negócio, ela começa por 3 motivos. Uma por desejo, outra por uma oportunidade e outras por uma necessidade. Não, eu tinha um desejo de ter um negócio. Ok, você desejou aquilo, internamente você foi se estruturando e pá, se esse for o seu caso, parabéns. Não, olha, o meu foi uma oportunidade. Eu identifiquei uma oportunidade ali, identifiquei uma oportunidade muito boa e por isso eu comecei a empreender dentro da oportunidade que me apareceu. Ótimo, parabéns. E o outro foi, foi necessidade. Que é geralmente a maioria, né? A maioria é necessidade. Como é que foi, cara? Pandemia. Ou fiquei desempregado. Deu ruim, ou fiquei desempregado. Deu ruim e eu não tive outro caminho, eu não sei empreender. Por esses 3 perfis, assim, independentemente de qual perfil você esteja, o rito, o caminho é o mesmo. Porque você começa um negócio dentro desses 3 perfis e você precisa profissionalizar isso. Eu sempre falo o seguinte, todo mundo dá o start amador. Quem não começa algo amador, não começou nada. Noé era um amador e ele construiu aquela arca maravilhosa e salvou a humanidade. Então, você que tem a oportunidade de começar algo amador, parabéns. Significa que você não deixou o seu medo, não deixou a sua vontade de vencer. Da perfeição, né? Perder para a perfeição. Porque quando você começa um negócio perfeito, é porque você começou muito tarde. E não existe um negócio perfeito. Agora, o que fazer para não virar estatística? Dentro desses 10 anos que eu estou no mercado, né? Eu já sou formado há 10 anos, formei em contabilidade tem 10 anos, já estamos no Sebrae trabalhando juntamente com o Sebrae desde 2019, ou seja, são 6 anos de Sebrae. Um ponto crucial, depois do start, depois de abrir a porta, depois de começar um negócio, você vê que a pessoa entra num loop de trabalho muito grande, porque você precisa vender, né? O cara ele não tem uma empresa, ele tem uma eu-presa. Uhum. Eu vendo, eu gravo vídeo, eu entrego, eu compro, eu faço tudo. E é assim mesmo que tem que ser. Só que vai chegar uma hora que você precisa começar a buscar a organizar a casa.
E eu falo uma coisa, o seguinte. Tem uma diferença muito grande entre você organizar... tipo assim, qual é a diferença? Eu tô com uma casa arrumada e uma casa organizada. Qual é a diferença de uma casa arrumada para uma casa organizada? Você chega num lugar, poxa, isso aqui tá arrumado. Tá? Não tem nada fora do lugar ali. Tá bem arrumado. Quando você chega numa situação de organizar, significa que as coisas ali dentro têm uma ordem para ser feita. E elas estão fluindo e conversando entre elas. E elas estão fluindo e conversando entre elas. Tem um lugar que você chega que ele está arrumado. Mas quando você começa a conviver naquele ambiente, você percebe que ele não está organizado. Então você tem um negócio que você começa, cara, eu vou arrumando. Aí chega uma hora que você tem que organizar. Organizar vai falar sobre ordem. Automaticamente eu começo a desenhar ali os tão lindos e chamados processos da empresa. Então você começa arrumando a casa. Cara, é tipo assim, igual a gente. Vai chegar alguém, casa tá uma bagunça. Eu só arrumo, bruxo. Sim. Arrumei, a pessoa entra. Oh, legal. Mas pergunta pra ela assim, aonde está tal panela da casa? A pessoa que não convive ali, ela não sabe. Porque quem organizou foi você. Quer ver uma coisa que acontece muito, muito legal? Quem tem secretário em casa, quem tem ajuda em casa, sabe o seguinte. A mulher que tem toque. Terrível. A mulher organiza a casa. Aí vai a secretária da casa lá, vai ajudar. Ela muda as coisas de lugar. A mulher surta. Porque ela não sabe mais onde estão as coisas. Porque alguém foi lá e organizou de uma forma diferente. Tirou a organização, mexeu na organização. Então, empresa é da mesma forma. Se você tem só um negócio arrumado, tem só um negócio arrumado, você corre um grande perigo de esse barco afundar, porque ele não está organizado, não existe uma ordem ali. Por isso que a gente chama a empresa de organização, né? Porque se ele está só arrumadinho... A gente chama a empresa de organização. Isso, você chama a empresa de uma organização. Então você precisa ordenar as coisas. Aí você vai falar, Ivan, vamos para a prática agora. Pô, top, vamos embora. Você tem ali um processo financeiro. Você está vendendo, comprando, vendendo, comprando. E aí é comprando débito, no crédito, no dinheiro. E aí a primeira choque de ordem que você precisa fazer é o seguinte, cara, eu preciso agora organizar as finanças. Eu preciso separar o que é da empresa. Definir meu prolabore. Aí tu vai me perguntar como que eu defino meu prolabore, que essa pergunta é maravilhosa. Vai depender muito do seu nicho, mas principalmente da margem de lucro que o teu negócio deixa. Porque para algumas pessoas, para algumas empresas, o dono da empresa se tornou o problema dela, porque o padrão de vida que ele colocou, a empresa não suporta. E tudo que é de lucro na empresa vai para o bolso do cara para poder manter a vida dele. Ou seja, o cálculo do prolabore está totalmente errado. A empresa já está quebrada, né, Ivan? É ele que está quebrando, não é nenhum mercado. Então, assim, o primeiro ponto é eu organizar as finanças. Quando eu começo a organizar as finanças, eu vou me deparar com um fluxo de caixa organizado. Aí a pessoa, caramba, eu anoto tudo no caderno. Está perdido. Porque hoje você consegue ter diversos sistemas financeiros. Hoje nós temos Power BI aí no mercado. Se você não tem Power BI, chama aqui que eu te contacto diretamente no Hebron e você vai ter teu Power BI para que você consiga organizar suas finanças. Então, você começa a buscar ferramentas para conseguir organizar, colocar ordem. E aí, você vai para o financeiro, organizei meu financeiro, consigo controlar ele. Eu vou para o meu processo de venda, eu quero saber quem é meu cliente. Eu começo a organizar meu processo de venda. Eu vou para o meu processo interno com a minha equipe, eu começo a organizar minha equipe, colocar horário, padrão de atendimento, formato de atendimento, desenvolver a cultura da empresa. Tu vai falar isso para uma microempresa, para uma empresa pequena? Sim. Porque antes você começou, ligou o motor, e aí você agora precisa organizar. Então, muitas empresas morrem antes dos 3 anos, por quê? Você só está comprando e vendendo. Chegou a hora de começar a organizar a casa, talvez você sentiu muita dificuldade de poder parar um tempo. Todo empresário tem que começar o dia dele não é apagando incêndio, ele começa o dia analisando. Porque se você começar o dia apagando incêndio, daqui a pouco tu está morto. A primeira coisa que eu chego no escritório para poder fazer, eu paro, sento na mesa e eu vou olhar meus números. Eu vou organizar os dados. Eu vou olhar as principais tarefas. E a principal tarefa que toca o empresário é logo o bolso. Então eu vou olhar o bolso. Não tem conversa. Bom.
Já pode ser a dica de ouro para todo mundo. Eu já vou olhar o bolso, já vou olhar as finanças, abro as contas, olho contas a pagar, olho contas a receber, olho como é que tá a inadimplência, olho como é que tá o fluxo comercial, quais são as propostas que estão na rua, o que vai voltar hoje, o que eu vou fechar, e depois eu vou vendo as outras coisas. Número 1 é bolso. Preocupação é venda. As outras coisas acontecem a partir da venda. Tem gente preocupada com um monte de coisa e não tá vendendo, então para que você não vire estatística, sim, top número 1, focou na venda. Foco na venda. E depois da venda, eu foco na organização. Eu foco nos outros processos. Porque senão você vai floreando um monte de coisa e esquece do principal. Então, para que você não vire estatística, organize o seu negócio. Não deixe a sua casa arrumada. Porque é um abismo entre ter algo arrumado e ter algo organizado. Empresa arrumada não cresce. Empresa arrumada não prospera. O que prospera, o que cresce são organizações. Está lá na bandeira do Brasil. Ordem e progresso. Então, se você pensar sobre isso e começar a fazer isso com você pessoalmente, porque a ordem, ela tem que começar em nós. Eu preciso absorver essa mentalidade da organização. Sem organização, a sua vida não vai para frente, seu negócio não vai para frente, seus relacionamentos não vão para frente, seus projetos não vão para frente, seus sonhos não vão para frente. Sem organização, nada anda. Ô, Ivan, e sabe o que eu acredito? Inclusive, você que está assistindo a gente, manda sua pergunta para o Ivan. Manda sua dúvida. A gente está falando de você, empresário que está assistindo a gente aí. Então, manda sua dúvida aí. Fala o que você está buscando, o que você está com dúvida hoje. Eu tô aí. Então, tá aqui pra isso. Tô aqui para poder, meu irmão, soltar o freio, gente. Vambora. Ô, Ivan, mas sabe o que eu queria te compartilhar com você? Que talvez alguém que seja eu empresa ainda por enquanto, sim, independente do quanto ela esteja faturando, ela ainda está sozinha, a pessoa acredite que não tem que ter um processo, não precise ter um processo. E aí é onde você fala que pode virar uma estatística. Mas eu trabalhei numa empresa familiar há muitos anos atrás, que era uma empresa que também faturava muito bem, tinham vários colaboradores e essa mesma empresa não tinha processo. Então, eu estou dizendo isso porque a gente precisa começar do processo de pequeno. Não é esperar ter um tamanho que a gente deseja, que a gente almeja, que a gente está buscando para começar a ter um processo. O processo já tem que começar desde pequenininho. Né? A organização já tem que começar do ponto zero. Exato. Sabe por quê? Eu sempre faço um paralelo, né? Você é mãe, eu sou pai. Eu sempre faço um paralelo com a criação de um filho. Quando que se começa a educar uma criança? Quando ele nasce. E por que eu só quero organizar as minhas finanças e a minha empresa quando ela cresce? Será que ela vai me ouvir? Não. Então, a organização... eu sou muito pequeno. Minha empresa é muito pequena. Primeiro que eu não acredito em negócio pequeno. Eu também não. Negócio é negócio. Negócio é negócio. Negócio, ele tem um mundo para desbravar e para crescer. Então, eu não acredito em negócio pequeno. Então, se eu não educo a minha filha, não estou deixando para educar a minha filha quando ela está grande, estou educando de agora, por que eu já não vou, a partir de agora, começar a desenvolver processos na minha empresa para que ela cresça saudável? Porque o que é mais... qual é o curso natural? Eu educo uma criança, vou formando o caráter, colocando princípios e valores para que quando ele chegar na adolescência, chegar na juventude, chegar na fase adulta, nenhum, Ivan. Ele não me dá trabalho. Na verdade, ele vai continuar expandindo a mensagem que eu coloquei para ele. É isso mesmo. Aí você pega um negócio agora. Aí você começa a formar ele desde pequenininho. A montar os pontos, a ser caprichoso, a ser detalhista, a desenhar cada ponto. Fazer um pop, né, Ivan? Isso. Faz um processo aí que você tem. Organizar cada ponto. E aí o negócio vai crescendo. E aí vão surgindo mais colaboradores. Vão surgindo mais parceiros comerciais. A coisa vai crescendo mais. O alicerce dele, a base dele foi bem estruturada. E hoje você não vai ter mais trabalho? Claro que não. A gente continua tendo trabalho a vida inteira. Mas os princípios que você colocou lá no início, eles vão se solidificando e vão te dando retorno a longo prazo. E aí você vai, talvez, blindando o teu negócio de menos problemas e gastando mais força para que ele continue crescendo. Então, pega esse paralelo aí com a criação. Com o seu filho... E você que é mãe já vai pegar essa chave rápido. As mães voam, né? Queria que você falasse um pouquinho da importância da gente ter uma pesquisa de mercado antes de começar. Porque assim, eu acho que eu tenho um negócio incrível. Não fiz nem um MVP ainda. Por que ele é incrível? Né? Porque todo mundo acha que tem uma ideia incrível. Todo mundo. Eu vi eu não sei se foi o Nardoni ou se foi o rapaz lá da G4 falando que uma bacia de ideias para ele não vale nada.
Podem ser excelentes ideias, mas só nas ideias, para ele, pode ser uma bacia de ideia, vale zero reais. Você tá entendendo? Como é a importância de planejar, Ivan? Cara, você pode ter uma ideia, assim, muito incrível. Cara, eu tenho uma ideia incrível, eu tenho uma ideia boa pra caramba. Eu tenho uma ideia, assim, que, cara, se a NASA ouvir a minha ideia, ela vai... porque tem isso, né? Cara, pô, eu tenho uma ideia aqui, cara, que se a NASA ouvisse ideia... Aí a pessoa que tá em casa, que faz um sacolé gourmet maravilhoso, foi lá, fez, postou, tá vendendo, tá faturando e tá tudo cheio de ideia. E não fazendo nada. Então, assim, ideia, ela continua valendo R$0. Agora, você tocou num ponto que, pra mim, é crucial. E hoje, cara, o que mais assusta é que hoje existem diversas ferramentas de pesquisas que vão te dar dados maravilhosos sobre os mercados. Se você for quem aprendeu a manusear o IBGE, quem aprendeu o site do IBGE, quem aprendeu a manusear as inteligências artificiais. Antigamente, quando se falava de pesquisa de mercado, isso é coisa de multinacional. Sim, verdade. Isso é coisa da Coca-Cola, isso é coisa das empresas que elas são muito grandes. Tem que pagar uma empresa para fazer toda essa pesquisa para mim. Eu vou ter que pagar uma empresa para poder fazer a pesquisa, eu vou ter que pagar... Assim, era algo assim até muito fora da realidade. Verdade. Hoje, eu já tive uma experiência de um cliente que contratou a nossa empresa para que nós pudéssemos montar um plano de negócio. E nesse plano de negócio estava incluído uma pesquisa de mercado. Então, nós pegamos o ponto comercial, nós fizemos o estudo de segmento para ele, nós fizemos tudo que foi necessário para poder levantar aquelas informações ali, inclusive simulação de faturamento. Nós montamos tudo. Todos os dados, as pessoas que moravam naquele local, o hábito das pessoas, quanto os concorrentes diretos vendiam naquela região ali. Quando terminou o plano de negócio, ele olhou aquilo, ele fez uma reunião de lançamento com alguns investidores estratégicos e vendeu aquele plano de negócio sem botar R$1. Cara, esse case é fantástico. Entendeu? Com um plano de negócio. Sim. Ele fez aquilo. Real, né, Ivan? Real. Um negócio real. Já tive palpável. Também a experiência de ser contratado para poder fazer uma pesquisa, levantar todos os dados, montar um plano de negócio e chegar na mesa, o cliente olhar e falar: cara, isso aqui eu achava que era um negócio maravilhoso, mas é melhor não arriscar. Tá muito apertada essa margem. Acho que por hora... Não, vamos aguardar mais um pouco. E aí eu vou guardar mais 2 anos para saber se essa ideia vai conseguir sair do papel. Que é assim que a galera das startups fazem, né, Ivan? Eu preciso de informação. Porque é o seguinte, cara. Olha só. A informação, ela é o quê? Ela é ouro. No mundo dos negócios, né? A gente sempre fica brincando que quem se antecipa governa. Verdade, adoro essa frase. No mundo dos negócios, isso é muito real. Porque se você tem uma informação sobre um determinado produto, sobre um determinado mercado, o que acontece? Você, quando as pessoas forem procurar aquilo ali, você já tem. Lembra na época da pandemia? Muitas pessoas que estavam ali inseridas dentro daquele mercado sem saber. Tinha empresas que vendiam álcool em gel. Bateram recorde de venda. Verdade. Ele não tinha informação da pandemia, mas ele estava no lugar certo, na hora certa. Ponto. Mas muitas pessoas naquela época já trabalhavam no mercado internacional. Quando bateu a pandemia, eu tenho um amigo meu, Rodrigo Mota, que você conhece. Ele falou disso no podcast. Na pandemia, ele importou muitos produtos da área da saúde e faturou muito. Porque quando bateu a pandemia, ele, cara, o que eu vou fazer? Ele tinha um network. E ele falou que ele não fazia isso, né, Ivan? Ele não fazia isso, não era o mercado dele. Mas quando bateu uma necessidade, ele, pesquisou, foi lá e conseguiu. Então, assim, a pesquisa de mercado, seja para você que tem uma microempresa, assim, ela é muito, muito pertinente. Ainda mais para quem tá operando nas plataformas digitais, como Mercado Livre. Pô, cara, você pesquisar o que está em alta, você precisa pesquisar. Tudo é necessário. Porque quando você pesquisa, você sai do achismo, você não acha mais nada, você tem dados. Quando eu começo a pesquisar, eu começo a ter dados sólidos para tomar as melhores decisões. Tem uma frase do Pablo que eu gosto, do Pablo Marçal, que ele fala: em Deus nós confiamos. Todo o restante me traz dados. Eu gosto muito quando ele fala isso. Tipo assim, eu confio em Deus, mas todo o restante para negócios só vem com dados. Não vem com nenhuma coisa. Não conta história, não, né?
Vem com dados. Eu gosto muito disso. Quando eu ouvi a primeira vez, eu falei, cara, faz muito sentido. Tudo tem que ter dados, né? Números. Porque senão... Número mesmo. Quantitativo. Rafa, sabe por que as pessoas, não, eu tô com um negócio maravilhoso, eu vou buscar fornecedores, eu vou buscar parceiros, eu vou buscar investidores para o meu negócio. Como atrair investimento para o meu negócio? Tenha dados sólidos. Tenha informações sólidas do seu negócio. Ainda que seja projeção, né, Ivan? Ainda que seja projeção. Mas que essa projeção ela seja algo palpável e real. Sim. Aí eu já vou entrar em outro ponto, que é a importância da gestão financeira eficiente para a atração de investimentos. Porque quando você toca o seu negócio de uma moda Bangu, tudo embolado, como é que você vai conseguir demonstrar em informações técnicas que o teu negócio dá lucro? Se você está totalmente bagunçado, como que você consegue apresentar uma DRE do seu negócio? Como que você consegue apresentar um balanço patrimonial? Como que você apresenta em dados um fluxo de caixa? Que aí você olha para o investidor e fala assim, cara, bota dinheiro aqui que isso que dá dinheiro. Porque hoje eu tenho uma unidade, mas com investimento eu vou para 10. Hoje eu atendo online em um estado. Com investimento eu vou tomar o Sudeste. Sim. Entende? Então, Sim. tudo isso eu preciso de dados. Sejam dados de pesquisa, sejam dados financeiros, cara. Então você que está aí com um negócio que você julga ser promissor, olha a importância de você organizar ele da base. Quantos negócios que nós vimos aqui que, cara, quando recebeu uma injeção de investimentos, decolou. Que alguém olhou e falou assim, cara, isso aqui tem potencial. Isso aqui é muito bom, precisa só de grana. Precisa de grana. E aí, meu irmão, é o jogo da grana. O cara vai botar o dinheiro ali, ele espera o investimento. Ou então, você vai fazer o valuation do negócio, vai vender uma parte para ele, e ele participa do risco com você. São 2 modelos. E a partir disso você começa a atrair investimento. Então, assim, você que tem esse desejo de vir para essa área, de trabalhar com investidor externo, para poder captar recursos e crescer o seu negócio, se você não organizar as suas finanças, esquece. Eu adorei você falar disso, Ivan. Esquece. Tô muito feliz de vocês estarem aqui com a gente. Tô vendo aqui vocês chegando. Muito bom dia. Manda sua pergunta aí pro Ivan. Fica à vontade para tirar sua dúvida. Você tá em casa, tá? Você tá no escritório com a gente, né? Tem uma cadeirinha aqui que você tá do nosso lado, tá? Tem. Ó, a Gisele, do Achei na Baixada, um beijo, tá, Gi? Ela falou, Ivan, o que você recomenda como ferramenta de mercado para BI? O que você recomenda de ferramenta de mercado para BI? Vamos lá. Gisele na China Baixada. Isso aí. Gisele, o que funciona hoje? Hoje o Power BI é um maior... uma plataforma que as grandes empresas, as Big Techs, têm utilizado para poder transformar dados em informação, tá? Então, se você quiser, eu já te convido a fazer contato lá com o time da Hebron Consultoria para que eles possam estar te demonstrando um Power BI funcionando na prática. Então, porque qual é a diferença? Eu não sei você, Gisele, mas eu sou um cara muito visual. Eu abro, eu gosto de ver. É muito bom ver um gráfico ali com valores, com números, com cores. É muito bom. Eu me sinto um executivo. E é muito fácil de ler, né, Ivan? É porque você pega uma informação. Sim. Né? Você tem um Power BI, ele vai consistir no back-end e no front-end. No back-end você tem todos os lançamentos ali financeiros. E no front-end você tem a tradução desses lançamentos financeiros aqui, transformados em dados, em gráficos, da forma que você achar melhor. É tão importante isso porque você mantém seu financeiro em dia, todos os dados sempre D+1, para que tudo que aconteceu ontem, o time já lança no dia seguinte. Quando for agora por meio-dia, 13h, você tem todas as informações na mão. Então, a função do Power BI, por que grandes empresas, e hoje já chegou também nas microempresas, a galera migrou, porque dentro do Power BI você consegue fazer algumas personalizações que sistemas fechados não te permitem. Verdade. Então você consegue botar um plano de conta personalizado, você consegue botar ali os seus dados bem personalizados ali dentro e você vai fazendo aqueles lançamentos ali. Ele é infinito, porque é um produto da Microsoft, e aí você consegue fazer com que você trate centenas de milhares de dados ali dentro, mas sem perder a precisão e sem perder o controle disso. E você monta um Power BI, né, um sistema de BI financeiro linkado junto ali a seu extrato bancário, você tem a perfeição na sua mão. Porque se tiver faltando R$1, você sabe de onde está faltando. Então, assim, se você não tem, amiga, o Power BI, se você não utiliza ainda essa ferramenta, se você que está assistindo não utiliza, você está perdendo, assim, muito. E se está achando também que é muito complexo, eu queria te falar que não é, porque...
Ó, Ivan, eu trabalhei numa multinacional, e aí tinha o sistema SAP, tinha outros sistemas, eles não eram muito integrados, eles não conversavam muito entre si. Então, os meus analistas pegavam, né, importavam a informação e colocavam no BI. E aí aquilo ali já entrava o mundo. Era logística, nosso negócio anterior era logística, mas eu conseguia ver quantos caminhões, eu conseguia ver os números, eu conseguia ver muita coisa ali quando aquele analista alimentava a base. Poxa, cara, então, muito simples. Bom. E eu estou falando de sistemas grandes igual o SAP, igual eles não eram interligados. O Power BI já trazia tudo. Quando ele alimentava a base, claro. Já trazia tudo. Então assim, é muito funcional e é muito acessível. Não parece que é, mas é. Entendeu? Então, Gisele, tá na tua mão o Power BI. Eu já vou te falar assim, não é nenhum valor exorbitante. Hoje, você tem na Hebron aqui, nós temos pacote de Power BI inicial por R$497. Para você ter o teu financeiro na tua mão, para você ter um analista financeiro ali, que você vai jogar os dados, ele vai traduzindo para você. Então, só não tem se você não quiser. Então, só fazer contato, que essa sua dúvida tá sanada. Adorei. Ivan, o João Rodrigues, ele falou que veio através da Elisete. Ele quer saber como é que a galera pode começar a... Foge um pouquinho da nossa pauta, beleza. A gente volta. Mas como tem uma pergunta boa que eu vou fazer. Vamos embora. Como é que a galera pode começar a se posicionar online para crescer um pouco mais? Cara, assim, o João, eu sempre falo o seguinte, a galera fala muito sobre posicionamento. Sim. Existem algumas formas de você se posicionar. Algumas pessoas, elas vão se posicionar tentando vender um estilo de vida. Um lifestyle de rico. Isso atrai muita gente. Eu, particularmente, não gosto. Acho que a vida pessoal é a vida pessoal. Algumas pessoas vão se posicionar por aquilo que elas carregam de informação, que é quando você consegue vender o seu material intelectual e as pessoas passam a te ouvir porque elas entendem que aquilo que você produz agrega valor à vida delas. E algumas pessoas vão se posicionar por resultado. E quando você consegue juntar esse teu material intelectual, por que você quer se posicionar? Qual o assunto que você domina que as pessoas parariam para te ouvir, não só na internet, mas no ao vivo também? O que faria alguém sair de casa para te ouvir em algum lugar? Então, quando você começa a perguntar sobre isso, você começa a desenhar onde você vai se especializar. Então, quem é empresário hoje, por que a gente vai vendo, nós falamos sobre isso ontem, esse boom de pessoas, né, grandes CEOs indo para a internet, colocando as suas caras ali. Eu adoro isso, adoro esse movimento. Discorrendo sobre o negócio e falando sobre isso. Porque tu fala assim, cara, o cara tem maior grana e tal, e por que ele tá ali na internet? Porque ele não tem nada para poder fazer? Não. Ele está posicionando não só o negócio dele, mas como a imagem dele também. Então, assim, o meu intuito, vou te falar de mim agora, João, quando eu vim para a internet, eu vim com o intuito de motivar as pessoas a empreenderem, porque eu acredito no empreendedorismo raiz, eu acredito no empreendedorismo de rua, eu acredito em começar um negócio de zero sem dinheiro e, principalmente, depois, para poder, através da minha jornada de 10 anos como empreendedor e dos resultados que eu alcancei, começar a compartilhar ferramentas com pessoas para que elas pudessem alavancar empresarialmente. E aí eu nunca vim para a internet para vender curso, eu só vim para poder dar, para poder compartilhar. E pasme você, sem fazer pitch de venda, eu vendo na internet. Sem ficar, entendeu? Por quê? Eu começo a compartilhar aquilo que eu sei, e quando compartilho com aquilo que eu sei, as pessoas falam assim, eu queria te ouvir um pouco mais. Eu queria fazer uma reunião. Eu queria saber como é que eu faço isso. Eu queria ser atendido por você. Porque eu simplesmente, alguém me perguntou e eu respondi alguma coisa. E aí, quando você vai construir um posicionamento, primeira coisa, você vai ser muito julgado no início quando você começar a botar cara na internet. Tua família vai rir pra caramba. Falar que tu ficou maluco. Porque tu tá falando nada com coisa nenhuma. Pô, quem é você? Você não tem vergonha de ficar gravando vídeo, não? Você, não tenho vergonha. Até que depois que você quebrar a onda da vergonha, até que depois que você quebrar a onda da ridicularização, até que você começar a apresentar os resultados, até que você começa a chegar nos lugares as pessoas te conhecem, até que as pessoas que conhecem os teus parentes começam a falar de você para eles, aí você deixa de ser o ridicularizado para ser aquela pessoa
que a tua tia começa a botar teus vídeos no status, começa a mandar teus conteúdos para outras pessoas. Aí daqui a pouco os teus parentes começam a ver pessoas que nunca te viram compartilhar seu conteúdo e falar: ele é meu sobrinho, esse daí é o meu... E aí você vira motivo de orgulho. Todo mundo que hoje é motivo de orgulho um dia foi chacota para alguém. O que você precisa ter é firmeza e clareza daquilo que você está fazendo. Ponto. Tenha motivo e clareza, João, daquilo que você está fazendo. Se você colocou os motivos ali, as bases sólidas, vai. Mete a cara. Bota um fone no ouvido e não olha para o lado e nem para trás. Foca no que você tem que fazer e foca no longo prazo. Porque nada vai ficar pronto amanhã. No início vai dar tudo errado. Você vai dar tudo errado. E muito errado. Muito errado. E você vai sentir vontade de parar várias vezes. As palavras contrárias tem dia que vai doer mais do que o normal. E você não tem que se sentir pior nesses dias, porque no dia que as coisas começarem a fluir, você também não vai se sentir a melhor pessoa do mundo, a pessoa imbatível. Mantenha esse equilíbrio. Foque, porque tu vai ter certeza. Te encontro daqui a 1 ano. Ou aí até você menos. vai ver se isso não vai... Ou até menos, né? Porque a internet, ela tem um poder de fazer o tempo ficar mais curto. Ela tem muito esse poder, né? Entendeu? E sabe o que eu queria te falar, Ivan? Você falou uma coisa muito bacana do posicionamento por resultado. E aí eu queria compartilhar uma coisa bem rapidinho, porque hoje a estrela é você. Não. Eu vi um corte de um cara que era muito bom na internet, que ele falou assim: além do resultado, as pessoas também param para ouvir quem compartilha o processo. Então eu queria também deixar essa chave para você, porque às vezes, né, o Ivan falou no início da pessoa que compartilha um lifestyle de riqueza ou de, né, uma coisa que às vezes não vive. Mas as pessoas vão se conectar muito mais com a verdade que você mostrar na internet, o processo que você mostra, do que você vender uma coisa que não é verdade, do que você vender um estilo de vida, um lifestyle mentiroso. Então mostra o processo, porque as pessoas gostam de quem está no processo, elas respeitam quem está no processo. Então, além do resultado, as pessoas respeitam o processo. Eu queria deixar bem essa chave aqui. Pô, sensacional. Sabe por quê? Isso que você falou, pô, meu, até me arrepiou. Caraca, me pegou. Me pegou por que isso que você falou? Porque quem está no processo, a vida, né? O faixa preta, um dia ele foi faixa branca. Faixa branca, é verdade. Então, quando o empresário que ele olha ali, aquela pessoa começando com garra, com disposição, vendendo, colocando a realidade, ele, cara, é isso. Não para. E a pessoa respeita. Respeita. Ela respeita. Eu já tive aí, meu irmão. Eu já tive nessa posição, eu sei que é começar dessa forma. Eu sei o que tu tá passando. Não para, não. Eu sei cada gota de sol que tá caindo no teu rosto agora. Eu conheço esse caminho. Na verdade, ele vibra. É mesmo. Ele fala: caramba, cara, é isso, vai por aí, entra nessa rua. Eu sei aonde vai dar o final dessa rua. Do que você virar um palhaço, de ficar tentando vender uma situação que você não é, pra atrair um bando de palhaço que fica aplaudindo essas coisas. Por isso que não existe, cara, não existe empresa grande, empresa pequena, que não existe empresa. Cada um tá no seu ciclo. Então, na verdade, cara, seja verdadeiro. E quando eu falo de ser verdadeiro, Rafa, ser verdadeiro com você é a única forma que você vai dar, a única oportunidade que você vai dar ao seu eu de realizar um seu sonho. Sabia? Porque quando você é verdadeiro com você, você entende assim: eu estou nesse estágio aqui. Então, se eu estou nesse estágio, eu estou vivendo e agindo dentro dessa realidade. Porque só muda a realidade atual quem reconhece o estado em que está, o ponto em que está, o momento em que está. E aí você não tem vergonha de poder viver intensamente. E eu vou falar pra você que o primeiro escritório que eu tive, eu já contei isso pra você em outros lugares. Já contou. Eu adorei, tá? E eu vou falar pra você que tá me ouvindo aqui, que tá vendo Tu tem uma foto, Ivan, dessa época? Eu vou achar. Tem uma foto. Eu tenho que ter. Cara, o primeiro escritório que eu tinha, cara... Gente, que loucura era aquilo. Um ar-condicionado portátil que não gelava. Faltava água. Cadeira de plástico. Mesa da Brahma. Cara, mas era o meu sonho. Era tudo que eu tinha para começar um negócio. Então não podia fingir quem eu não era.
Tinha uma época que não tinha geladeira. Eu pegava e botava as garrafas no congelador, gelava, eu levava pro escritório e deixava lá no cantinho para ir bebendo durante o dia. Eu nunca menti para ninguém dizendo que não, aquilo ali era o que eu tinha. Mas era um negócio. Mas era o meu negócio, era o meu sonho. Eu tinha que estar ali guerreando. Eu me arrumava todinho, irmão. Pá. Tava o blusão, pá. Ia trabalhar mesmo, como se estivesse indo para uma multinacional. Sabe? Porque era o que eu tinha. Sem mentir, sem... E as coisas foram caminhando, as coisas foram crescendo. Os negócios foram sendo fechados. E aí eu fui indo e o dinheiro que entrava, em vez de colocar no bolso, a gente conversava lá, meu sócio, a gente vai investir, a gente vai guardar grana para conseguir sair desse lugar, para a gente conseguir, meu irmão, ir para um prédio, trabalhar com mais conforto, atender melhor os clientes, porque os primeiros resultados do negócio não é o fruto, são sementes que precisam ser reinvestidas. Eu vou falar de novo para você. Os primeiros resultados do seu negócio não são frutos. São sementes que precisam ser reinvestidas, e por não entender, por não ter nenhuma habilidade ou nenhuma consciência de gestão financeira, a gente vai comendo semente. A gente vai comendo os nossos resultados. E aí, quem são os maiores ladrões de semente? Nosso ego, que a gente começa a gastar dinheiro com coisas para impressionar as pessoas, para elas começam a olhar para a gente e falar, olha como é que ele está crescendo. Na verdade, esses recursos deveriam estar sendo direcionados para poder fazer com que o negócio fosse estabelecido. Ponto. Então, quando você tem consciência de onde você está, você vai ter consciência que os recursos que estão na sua mão, eles precisam ser direcionados para um lugar do qual irão te gerar novas receitas. Não coma as suas sementes. Pare de comer as suas sementes. Os primeiros resultados que você tem hoje na sua vida ainda não são os frutos. São sementes que precisam reinvestir no negócio. ser reinvestidas. Se você gostou disso, curta esse vídeo. Adorei. E compartilha com alguém. E se inscreve no canal. Ivan, sabe o que eu queria te perguntar? A gente voltando um pouquinho agora para o nosso assunto de início. Vou falar um pouquinho de empresa novamente, mas no sentido mais de negócio. Bora. Você consegue dizer um pouquinho a diferença dos tamanhos das empresas? Então, assim, eu começo... Tô com dúvida. Eu começo como? Eu começo realmente como MEI? Eu começo como uma pequena empresa? Eu começo com sócio? Bora. Eu sei que esse assunto é extenso. Não, dá assim, para dar uma pílula de início? Dá sim. Dependendo do segmento, né, que você vai exercer, cara, o MEI é o start, né? Para muitos no nosso país. Porque você consegue abrir ali, formalizar, dar o primeiro passo. O MEI é o primeiro passo da formalização, do qual você consegue se organizar, do qual você já consegue prestar um serviço para uma empresa de um porte maior que vai te pedir uma nota fiscal. Então, dependendo da operação, eu estou sozinho. O MEI não pode ter sócio. Então, se você está sozinho, né? E aí você ainda está engatinhando ali, dando seus primeiros passos, por questão de custo, eu vejo com bons olhos você abrir um MEI, sim, porque vai te tirar, é o primeiro passo para te tirar da informalidade. Então eu vejo desse passo. E depois você começa a pensar o seu negócio de uma forma, igual você falou, cara, sociedade. Pô, aí eu já vou começar, não, aí eu não consigo ser MEI porque tem 2 pessoas aqui, tá eu e mais um sócio, nós vamos aqui dividir as cotas, eu vou estar no administrativo, ele vai estar no comercial, aí você precisa ter um bom contrato para poder formalizar essa sociedade. Tá? Sócio não é função. O que você é na empresa? Eu sou sócio. Não, sócio não é função, tá, querido? Só para te lembrar. Se você é sócio, significa que alguma parte daquele negócio ali está sob sua responsabilidade. Se você tem um sócio e ele não tem nenhuma função dentro do negócio, acho que você está com peso morto aí dentro. Por isso que a coisa não funciona. Cada um vai cuidar de uma área. Se você se associou a alguém, é porque você entende que essa pessoa tem a habilidade que te falta. Por isso que muitas pessoas falam, sociedade é um casamento, sabe? Sociedade, na minha visão, é uma junção de forças, de capacidade para gerar resultado. Sociedade não é para dividir dinheiro. Sociedade não é para dividir dinheiro. Sociedade é multiplicação de força, de capacidade de geração de receita. Então, assim, eu tenho um sócio que ele é só sócio investidor. Foi o combinado lá no início. Beleza, o cara vai botar o dinheiro e ele não vai tocar o negócio, que vai tocar você. Ok,
Tem muitas pessoas que operam nesse formato. Não, tem um sócio que, de fato, nós dividimos ali as funções. Aí você deixa isso bem claro. Para que lá no início você não tenha problemas. Sabe? E aí você precisa estar bem alinhado com isso. E aí cada formato de empresa vai se mudando ali. O formato societário, juntamente com o porte da empresa também, vai sendo reajustados. E aí tem uma situação que eu acho muito peculiar, e já entrar aqui, porque tanto o formato societário quanto o regime tributário que você vai escolher para o teu negócio conta muito, cara. Porque no Brasil, as pessoas, né, reclamam dia e noite sobre a nossa carga tributária, que ela não é fácil. E muitas pessoas hoje, por estarem com um negócio mal precificado, com uma estrutura tributária não organizada de uma forma com que permita que ela tenha lucro no final, tem gente trocando dinheiro. Aí, cara, eu vendo, e eu não vejo dinheiro. Não vejo lucro. Porque a formação do preço está errada, está num regime tributário que já não é fácil, e aí você ainda não está tomando posse, não está sendo enquadrado nos melhores regimes fiscais. Ivan, já ouvi casos simples de pessoas da mesma família que abriram vários MEIs. Ao invés de pensar no melhor modelo para o negócio dela, abrir o MEI para ela, para o esposo, para o filho. Você deve ter ouvido muitos casos desse também. O brasileiro, né? Ele gosta de uma gambiarra. Porque não entendeu que pode estar enquadrado num regime melhor, dentro das condições, para poder realmente ter mais lucro. Aí eu te pergunto, essa pessoa que está abrindo um monte de MEI aí, porque ela acha mais barato fazer isso, como é que controla o financeiro? Não controla. Volta por isso que a gente teve no podcast. Não tem POP, não tem padrão, não tem organização. Como é que eu cresço o negócio? Não cresce. Porque você está trabalhando com um jeitinho. Cara, se atalho fosse bom, ele virava caminho. Muito bom essa. Então não pega atalho pro processo. A partir do momento que você escolheu o regime tributário, que você monta cara, você entende o seu nicho, você monta a sua precificação, você entende a base tributária que é necessária para que você consiga operar. Eu sempre falo o seguinte: a gente não paga imposto, não, a gente repassa. Quem paga imposto é o cliente. Essa eu nunca ouvi, hein? A gente não paga imposto, a gente repassa. Porque dentro da minha precificação, o que tem lá? Imposto. Imposto. Então o empresário que paga imposto está morto. Ele precisa repassar isso, cara. Por isso que é tão pesado. Quando a gente fala que a todo tempo o governo vai entulhando mais carga tributária, o governo vai subindo mais o imposto. Quem sofre no final é a ponta, pô. Porque isso vai ser repassado sim. E aí nós vamos vendo no nosso país o poder de compra do brasileiro desabando. Cada vez mais. Cada vez mais. Porque não adianta o governo subir o imposto na ponta e achar que a empresa vai segurar, que não vai. Tudo vai subir junto. Porque vai repassar. Vai ser repassado. Isso que você falou. Então, se você é empresário e está pagando muito imposto, sinto lhe informar. Você vai quebrar. Teus dias estão contados. Repassa isso para a ponta. Senão você não vai aguentar. E isso só com conhecimento, né, Ivan? Não tem como ser fonte e vozes da sua cabeça, não. Gente. Não tem como, de verdade. Fonte, vozes da minha cabeça. Eu adoro essa fonte, vozes da minha cabeça. Não vai. Não. Tem que ser com essa não dá, essa com conhecimento. Tem que ser com assessoria, tem que ser com um time de contabilidade, gestão. Isso aí. Então, o QR Code está aqui, ó. O QR Code está aqui, tá? Tá aqui desse ladinho? Tá aqui, só aponta aí na câmera, chama aí e vai lá. Ivan, sabe o que eu queria te perguntar? O que você olha de tendência para 2025? Porque eu tô perguntando isso. Eu até falei com o Michael, acho que no dia que a gente esteve aqui no podcast, que eu já tô com esse avanço da IA, e eu fico pensando em quantas profissões a gente vai deixar de ter em pouquíssimo tempo. Sim. Não vai ser a longo prazo, não, tá? Não vai ser 5 anos, não. Eu acho que realmente daqui a um ano algumas profissões vão sumir do mercado. Também acredito. O que você olha de oportunidade? Pra gente não falar muita de coisa difícil. Rafa, as profissões que vão sumir, não. Vamos falar de oportunidade? Muita coisa. Pra 2025? Caraca. Eu assim, né? Você é o cara da tecnologia, né? Você gosta, né? Eu tô fascinado. Por quê? Hoje, Rafa, para você ter uma ideia, nós estamos aqui agora, né? Sentados nessa mesa. Na TV? Na TV. Essa aqui é a nossa nova TV, Essa aqui é a nova Move TV. Nós estamos aqui na nossa televisão. A galera tá aí ouvindo a gente. Verdade, tá acompanhando. Isso através da internet. Olha o que a tecnologia te proporciona. Ela te proporciona alcance. Ela te proporciona... Nesse momento, nós não estamos mais aqui. Nós estamos na casa das pessoas. Nós estamos, nesse momento, na tela do telefone delas. Nós estamos, nesse momento,
comunicando com algumas pessoas que estão ouvindo a gente agora ao vivo, e já já isso vai estar distribuído no canal aí no mundo e outras pessoas vão assistir isso também. Então, o que eu vejo de oportunidade gratuito para quem está antenado? Você tocou num ponto muito inteligente, que são das inteligências artificiais. A inteligência artificial não substitui ninguém. A inteligência artificial vai jogar no limbo os limitados, os preguiçosos, os medíocres. Ela vai jogar no limbo, ela vai apagar essas pessoas da história. E pra gente vai ser até bom, porque aí a gente já destaca logo, também acho. Bom pra caramba. Por quê? Você pode ter o carro que você quiser, né? Vou colocar o exemplo dos nossos carros nacionais, tá? Você tem um carro que você quiser. Para ele poder performar bem, você não precisa de um bom motorista? Pode ter o melhor combustível, mas se não tiver motorista, ele não anda. O que vai acontecer? Né? Eu vou te dar um exemplo agora brilhante que me veio aqui da Fórmula 1. Você tem aí o Lewis Hamilton, que para mim é o... Caraca, ele é o cara. Ele é o cara. O Hamilton é um cara brilhante que fez uma história assim marcante na Mercedes. A Mercedes, das maiores montadoras de carro do mundo. Poderia ser a melhor Mercedes, o melhor combustível, mas tinha que ter o Hamilton. Porque também, se não tivesse o Hamilton, eles não teriam todo esse destaque. Eles não teriam esse Se tivesse o Rubinho, mesmo o Rubinho sendo bom, mas não seria a mesma coisa, né? Eu precisaria do Hamilton. Sim. Então, a inteligência artificial, ela é a nave espacial. Quem vai pilotar? O humano. O humano. Então, se você for bom dentro daquilo que você faz, se você se dedicar, a inteligência artificial ela vai ser uma aliada para poder potencializar aquilo que você já pratica. Então, as empresas elas estão mergulhando nesse mundo, buscando formas para otimizar processos, para melhorar a comunicação. Você vê hoje diversos textos nas redes sociais que a galera não erra mais copy. É um texto que foi feito dentro da inteligência artificial. E, ao mesmo tempo, Ivan, um texto também que, se tiver muito artificial, a gente sabe que é artificial. A gente sabe que é artificial. Eu, Rafa, sei. Porque eu amo uma copy, tá? Eu amo copy. Quando eu vejo um cara falando, ou quando eu leio o texto dele, eu falo, isso aqui foi dele. É claro que ele afinou, né, na inteligência artificial. Mas quem deu o comando foi ele. Você tá entendendo? Então, a inteligência artificial, ela vai te acelerar. Ela vai te potencializar. Ela vai te ajudar. Ela não vai roubar o seu lugar. De forma nenhuma. Como é que ela rouba uma ideia sua? Como é que ela rouba uma criatividade, Ivan? Criativa. A criatividade, eu falo que pra mim é um dos maiores ativos também do ser humano. Tá doido. Porque só você consegue ser criativo da sua forma. Não tem como. Só você consegue olhar para o que você faz, para as suas skills e falar, cara, isso aqui dá para afinar assim, isso aqui dá para fazer tal coisa. Entendeu? Essa tempestade, essa chuva só tem em você. Não tem na IA. Como é que ela vai te substituir? Ela não vai te substituir. Agora, o que ela consegue te ajudar, aí você falou, pô, quais são, o que uma pessoa que está começando um pequeno negócio, ela consegue fazer com GPT gratuito? Né? Gratuito. E muita coisa. Coisas que há 10 anos atrás era inimaginável. Então, assim, o que eu vejo para o futuro agora? Primeiro, a necessidade do desenvolvimento da comunicação. É necessário se comunicar. Para quem quer sair da margem do rio, é necessário se comunicar. Se comunica do seu jeito, da sua forma, não copia ninguém. Seja autêntico, mas coloque teu DNA na rua. Segundo ponto, a inteligência artificial como aliada para poder te ajudar em todos os processos aí, porque ela vai te ajudar, ela não vai te substituir. Terceiro ponto que eu vejo e que nada disso substitui, continua sendo os teus motivos pessoais para conseguir desenvolver tudo aquilo que você se planejou. Os teus porquês. Os teus motivos. Eu tenho um motivo para estar aqui agora. E não é porque eu não tenho nada para fazer. Eu tenho um motivo para estar na internet. Eu tenho um motivo do qual eu acordo todos os dias de manhã. Eu tenho um motivo do qual eu cumpro todas as minhas tarefas. Eu tenho os meus motivos pessoais. Porque por mais que seja muito legal as pessoas talvez retribuírem, as pessoas te compartilharem, as pessoas te divulgarem, enfim. Não tem nada melhor do que você olhar para si mesmo no espelho e falar: o acordo que eu fiz contigo eu estou cumprindo. Foi cumprido.
Na Hoje. verdade, Ivan, tem uma Entende? frase que eu gosto de sucesso que fala assim: sucesso é você fazer o que você disse que ia fazer. Todos os dias. Todos os dias. Eu amo essa frase. Entende? É a inteligência artificial não vai fazer isso. Se eu puder, posso acrescentar uma? Você deu 3? Fica à Posso? vontade. Eu acho que o Ivan vai me demitir hoje, tá? Do Pô, OfficeCast. nada, pô. Bom Brincadeira, demais, Ivan. cara. Pô, olha que programa bom, cara. Leve. Eu queria acrescentar mais uma, que é o seu repertório pessoal. Uau. Você precisa investir num repertório pessoal, porque isso a IA não vai conseguir fazer por você. Não. E, ao mesmo tempo, isso vai te refinar. Isso vai te tirar da média. Quando você refinar o seu repertório, quando você adquirir mais repertório, estar aqui ouvindo um podcast é adquirir um repertório. Sim. Ouvir coisas que não são só a sua base de trabalho também do dia a dia. Então, por exemplo, você é um gestor de tráfego. Ótimo, é uma profissão também do futuro, do presente e do futuro que vai cada vez mais precisar para pequenos Sim. negócios, grandes e todos, né? Mas o gestor de tráfego com um repertório que seja desenvolvimento humano, ele Uau. vai entender que ele precisa fazer a gestão do tráfego para aquele humano daquela área, daquela pizzaria, daquele negócio. Eu estou querendo dizer que você investir no seu repertório pessoal vai te potencializar. Você vai ter um branding que é só seu. E aí isso, Acredito quando você nisso. falou da comunicação, me veio muito esse outro insight da gente ter um repertório de desenvolvimento pessoal que precisa estar forte. Forte. O ineditismo. É você não ser repetitivo. É você ter repertório, né? É isso. Eu sempre dou exemplo que eu amo o esporte, né? Eu a também. dificuldade do... Por que o Neymar ele é tão fora da curva, né? É porque ele tem repertório. O cara que vai marcar ele dificilmente sabe o que ele vai fazer. E quando o outro que vai te marcar não sabe o que você vai fazer, a chance dele conseguir te obstruir é muito pequena. Porque ele não sabe É o que quase você nula, vai fazer, é né? quase nula. Então, quando você aumenta o seu repertório, as pessoas podem até copiar. Você já o que tá vindo com outro. Você já tá vindo com outro. Ela copia o que você fez hoje. Amanhã pode ser que você acorde com uma outra inspiração e aí eu não consigo te copiar de novo, eu não vou conseguir fazer o que você faz. E a gente só consegue aumentar o nosso repertório consumindo, lendo, estudando, criando. Não mate o seu lado criativo. Floresça o seu lado criativo. Não tenha preguiça de pensar, não tenha preguiça de ouvir pessoas inteligentes, não tenha preguiça de desenvolver ferramentas que vão te ajudar. Cara, o que te faz criar? Pare para pensar quais são os momentos que você mais cria. Quais são os ambientes que você mais floresce? Quais são os ambientes que você mais tem ideia? Qual foi a última vez que você teve uma ideia? Em que lugar que você estava? Quando você retorna lá, você sente tranquilidade, você consegue fazer, você consegue pensar. Num mundo onde as pessoas vivem tão aceleradas, quando você encontra lugares, ambientes em que te levam a esse lugar de criatividade, reserve um tempo para estar lá. Porque a todo momento nós estamos falando, as pessoas querem beber da nossa água. Tá aí, que horas eu trato da fonte? É fazendo exercício físico? Que parece que é com o meu caso, cara, eu vou tendo um monte de ideia Pra ali. mim também é assim. Talvez, às vezes, fazendo exercício é um momento que você respira e você consegue florescer. Qual é o ponto e o momento que você mais produz, que você mais cria? Onde que é esse ambiente? Reserve um tempo para estar lá. Tem livros que te levam a pensar. Tem livros que eu já li mais de uma vez, porque ler ele só uma vez não foi suficiente. Então, alimente as suas fontes. O empreendedor precisa estar com suas fontes alimentadas. Por isso é importante consumir conteúdos como esse. Por isso a importância das palestras. Por isso a importância do network. Por isso a importância da comunicação. Por isso a importância de estar atento. Esteja atento. Cara, a atenção, às vezes, uma informação boba que a pessoa acha que ela está te dando comigo. Nunca é. Nunca é. Entende? Então, esse é o meu recado para você. E o que é legal, Ivan, que essa criatividade que você está falando, que é tão importante, ela é treinável. Porque a pessoa vai olhar para você e falar assim, eu não sou criativo igual o Ivan. Eu não tenho esses insights que o Ivan tem. Não é isso. A criatividade também é treinada. Você vai se expor à sua tempestade individual de ideias, você vai se expor a essa atividade para que você ative, aguce essa criatividade. Né? Porque tem gente que fala assim, não, mas eu não sou criativo. Não, você é criativo sim. Você é assim. Você só precisa colocar isso em prática, em treino mesmo. Como que eu ativo a minha criatividade individual? Como que eu tenho novas ideias? Vai pro ChatGPT. Cara, e assim, se você for para pensar, na escola, a vida inteira, eu estudei escola pública a vida toda.
Tinha professora de arte. Hoje eu entendo o que aquela mulher estava querendo fazer com a gente. Que era aguçar o nosso lado criativo. É verdade. A arte. Criar. O ser humano tem a capacidade de criar, de pensar, de fazer um download. Eu vi isso uma vez, mas eu adorei. Que tem download que são do céu. Assim, isso. A ideia vai baixar em você. Aí, se você não aplicar esse download, vai baixar em outra pessoa. Entendeu? Então, quando você tá aberto a isso, cara, pegue lá os seus desenhos de criança. Você vai ver o quanto criativo você era. Então, aqui a gente vai entrar na fase adulta, a gente vai entrar na parte robotizada da coisa. Não perca seu lado criativo. Crie. Mas criar o quê? Crie aquilo que vai fazer com que você possa, de alguma forma, primeiro, ver valor naquilo que você criou. Segundo, aquilo que você criou pode, de alguma forma, ser um método simples, um método mais eficaz que vai ajudar a vida de alguém. Quando você criou alguma coisa, quando você estabeleceu alguma coisa, e essa coisa vai atender a necessidade de alguém. É um negócio. Seja bem-vindo. É um negócio. Oi, Ivan, tem uma galera aqui, ó. Queria mandar um beijo pra todo mundo. Manda um beijo pra Vocês estão estranhando que não é a Elisete que tá aqui hoje, né? Hoje é a Rafa. A Elisete tá acompanhando aqui no chat. Eu queria mandar um abraço grande pra todo mundo que tá aqui. A Gisele do Achei da Baixada. A Elisete que tá aqui com a gente. Deixa eu ver. A consultoria Conceito, eu acho que... A Natasha tá aqui também, Fabrícia, tem uma galera aqui. Pô, gente, um beijo pra vocês, cara. Um beijo pra vocês, gente. Um beijo. Se vocês puderem curtir aí o conteúdo, curtir o vídeo, encaminhar pra alguém, vai ajudar a nossa TV. Sabe o que eu achei muito legal desse rolê nosso aqui? A gente começou falando de empresas que fecham e que abrem e que... Aí falamos de posicionamento na rede social, agora fechamos com criatividade, ou seja, a gente tá realmente num bate-papo de office cast mesmo. De office cast mesmo, a ideia é essa. Porque isso tudo é para poder encorajar vocês que estão aqui com a gente. Nós estamos aqui com esse objetivo, de poder dar informações de qualidade, né? E a partir dessas informações de qualidade, você de alguma forma aplicar aí. O meu prêmio com tudo isso daqui é poder te encontrar daqui a alguns dias e falar assim, cara, consegui colocar em prática, deu certo. Aí eu falo assim, poxa. É isso. Pô, vale a pena estar na internet. É muito bom, né? Obrigado, hein? Fico pensando, Ivan, E eu te falei isso, né? Eu te conheci através de um corte. Tu me conheceu através de um corte na internet. Cara, eu adoro contar essa história porque é uma história real. Gente, conta aí. Não é uma história fantasiosa, não é uma história de um personagem de algum guru que você acompanha, que eu também acompanho, que eu amo, mas a gente contar, talvez você não vai acreditar. Mas eu tava lá na minha casa, eu adoro consumir conteúdo bom, eu gosto mesmo. É uma parada que eu paro pra ver mesmo, tiro dia, para ter esse meu repertório individual, eu tiro uma parte do dia para poder consumir um conteúdo de valor, um conteúdo bom. Então eu boto assim na minha... Isso foi até uma dica para você. Eu boto no meu buscar, no meu explorar. Um exemplo, né? Para o meu nicho. Cortes de podcast, comunicação, fala de podcast. Eu coloco no meu explorar para poder me alimentar desse tipo de conteúdo. Aí vem um conteúdo do Ivan, falando que vem uma pessoa... eu não vou conseguir falar tão bem quanto você, mas eu vou contextualizar como eu enxerguei aquilo. Veio um corte do Ivan pra mim falando, né? Veio na minha rede. Que alguém chegava no banco e falava que queria falar com o gerente. E aí ele falava assim, sou eu mesmo, sou eu o gerente, pode falar comigo. Só que ele não era o gerente, tá? E aí eu só vi esse corte estava realmente estourado, porque ele vivia aparecendo pra mim sempre esse mesmo corte. E até hoje, quando eu coloco no meu explorar, esse corte aparece pra mim. Uau! Até hoje o mesmo corte, tá, Ivan? Legal. Ele ainda performa. Um dia, Elisete me compartilhando alguma coisa comigo, falou, Rafa, eu vou chamar o Ivan para bater um papo no podcast. O Ivan, ela achou que eu não tinha ideia de quem era você. Eu falei, eu sei quem é. Eu vi esse corte assim sobre ele. Ela falou, caramba, Rafa, olha o poder da internet. O poder da internet. E eu nem te conhecia pessoalmente. E aí eu falei, cara, um corte de uma pessoa que está comunicando algo. E o que, para mim, né, o que me deixou muito vivo e muito forte ali é que você vai falando assim... gera mais valor do que a posição que você está. Isso foi a minha leitura, tá, Ivan? Então, quem é o gerente? Sou eu. Mas não é porque eu quero me colocar nesse cargo de gerente, é porque eu sou posicionado, eu entrego desta forma como gerente. Não preciso ser um gerente, eu entrego como gerente. Tem capacidade de entregar isso aqui. Eu tô aqui. Pode falar que é comigo mesmo, é o máximo feito.
E eu achei aquilo fantástico. E eu fico pensando quantas pessoas realmente não vão ser impactadas com um corte, com um pedaço de uma comunicação. Verdade. E não só para uma chave de mentalidade, mas para poder aplicar algo no negócio. Você tem noção disso? É muito poderoso. Cara, isso que você falou foi muito legal. Eu chego nos lugares até hoje. Aí ele, caramba, o gerente. Esse mesmo corte, O gerente, cara. Eu falei, meu irmão, aquilo ali é pra. Na verdade, o que eu tava falando, o foco daquela mensagem é na proatividade. Falando assim, cara, todo problema é uma oportunidade que você tem de mostrar a sua habilidade. Ninguém que tem uma habilidade é para si mesmo. Toda habilidade que você tem, toda capacidade que você tem é para resolver um problema. E quando você resolve um problema, você é promovido, você começa a ter destaque, você começa a ganhar para isso. Então não tenha medo dos problemas, não tenha medo dos desafios. Quanto maior for o gigante, quanto maior for o problema, talvez hoje você está passando por uma situação que na tua cabeça você não tem nem capacidade de administrar isso ou de enfrentar, de vencer isso. Eu te digo com toda a certeza do mundo, se isso veio até você, é porque você tem capacidade de resolver. Seja em qual área da sua vida você esteja enfrentando um problema que você olha para ele e fala assim, vai me matar. Não vai. Não vai. Fica com essa mensagem aqui. Vou fechar o programa hoje. Se puder fechar ali, ô Felipe, eu vou fechar o programa hoje te colocando essa mensagem. Seja qual for o problema que veio até você, ele só veio porque você tem capacidade de resolver ele. Seja na parte empresarial, na área familiar, seja em qual área da sua vida. Não vai vir até você algo do qual você já não tenha aí dentro a capacidade de resolver. Se chegou até você é porque você tem a ferramenta. Talvez o que está acontecendo é que você não está olhando para você, está vendo essa avalanche vindo para cima de você e não está enxergando por que isso está acontecendo comigo e não está enxergando o motivo disso estar acontecendo. É que, na verdade, a sua habilidade só vai ser demonstrada no dia do caos. Então, se você está passando por um problema hoje no seu negócio, você tem capacidade de resolver, senão você não estaria sentado nessa cadeira. Se você está passando por um problema na sua família, você tem capacidade de resolver, senão você não teria família. Se você está passando por um problema com seu filho, você tem capacidade de resolver, senão Deus não tinha te dado filho. Eu não quero saber qual seja a área, cada um dentro do seu nível. Se chegou para você, você vai resolver, é seu. Isso vai apontar para a sua missão, isso vai apontar para aquilo que você tem que fazer. Se você está estudando hoje essa área que você está inserido e você acha que você não tem capacidade de se formar nela, você vai se formar, porque senão você não tinha nem entrado nesse curso. Quantas vezes no meio da faculdade eu pensei em desistir? Cara, isso aqui não é para mim. É que normalmente na hora da dor a gente quer fugir. A gente não pode parar na hora da dor. Quem desiste na hora da dor perde a melhor aula da vida, porque é na hora da dor que as nossas limitações, os nossos medos, todas as nossas dificuldades são reveladas e você descobre que você é vulnerável e humano igual a todo mundo e o seu ego vai para debaixo do pé, que você se sente ali talvez bem fraco. E um lugar de fragilidade nem sempre é o lugar da morte. O lugar de fragilidade é quando você consegue aprender com aquilo que está acontecendo e depois que aquilo passa, você entende que a vida ela vai acabar para todo mundo, mas eu preciso cumprir o meu propósito aonde eu estou. Então, em frente, vença, não vire estatística, como nós falamos no início do negócio. Por favor. E cresça aonde você estiver. E muito obrigado, tá? Muito obrigada. Ivan, que office. Obrigada. Eu espero que você que acompanhou a gente tenha gostado desse bate-papo de hoje. Toda terça-feira tem office, né? Ah, vambora. Eu tô fechado contigo. Toda terça-feira tem office. Pra fechar também, eu quero deixar meu insight pra você, que eu ouvi uma vez e eu nunca mais esqueci. A dor, o Ivan falou da dor? Falei da dor. É a tua fraqueza indo embora.
Quando você entender que a dor precisa acontecer pra tua fraqueza, teu lado mais fraco ir embora, você vai falar assim, essa dor aqui é minha, eu vou abraçar ela porque a minha fraqueza tá indo embora agora. Top. Um beijo, obrigada a vocês. Beijo! No canal e até a próxima, hein? Obrigada a todo mundo que acompanhou, que bateu papo, que mandou pergunta. A gente tá aqui pra servir você com conteúdo de valor. Beijo. Um beijo grande. Obrigada, Tchau, tchau. Ivan. Obrigada, Felipe.